Mais um livro que já li, meu Deus, em agosto. Olá, eu estou aqui para te falar sobre o último voo da gaivota da Cidade do Sal, da S. Costa Brava. Primeiro de tudo eu quero agradecer porque o livro veio autografado, muito obrigada, foi muito gentil da tua parte, e veio também com uma bolsinha que eu não tenho aqui comigo porque ele veio com canetas para a escola e está na gaveta lá na escola, e portanto eu esqueci-me de trazer hoje para gravar este vídeo, peço desculpa, mas não quero deixar aqui de dizer que veio com um miminho e que foi um miminho que eu gostei tanto que o estou a utilizar na minha escola. Bom, eu já deveria ter feito este vídeo, mas olhem, não vou continuar a justificar-me, é assim. A verdade é que o livro conta uma história que se passa em Aveiro e conta uma história que se passa a Aveiro ao longo do tempo. O livro vai de 1967 a 2012 e o que eu gosto, portanto esta duração temporal é algo que eu gosto, começa antes do 25 de Abril e acaba depois bem depois do 25 de Abril. Conta a história de uma salineira, a Maria Antónia, uma salineira de Aveiro, que por sua vez é filha de um tipógrafo ilegal, ou seja, um tipógrafo que fazia algumas impressões clandestinas. Por sua vez vai-se apaixonar pelo um jovem estudante de Direito que vai emigrar, que quer emigrar, mas o problema é que ele é filho do censor da PIDE. E são estas três personagens que nós vamos acompanhando ao longo do tempo e que nós vamos tendo, digamos assim, a sua história de vida. Mas para mim há aqui uma quarta personagem, que é a cidade de Aveiro. Eu acho que este livro acaba por ser um hino à cidade de Aveiro. Eu acho que este livro acaba por ser uma homenagem a esta cidade, embora ele também se passe por Coimbra, porque o tal jovem estudante de Direito vai para Coimbra, é estudante em Coimbra, também se passa no Brasil, mas na verdade eu acho que aqui o coração está exatamente na cidade de Aveiro. Eu gostei do livro porque o livro tem uma estrutura de que eu gosto, ou seja, tem personagens diferentes, o que lhe dá vozes diferentes, tem três vozes diferentes, portanto nós vamos tendo esta partilha destas personagens, tem uma linha temporal bastante alargada, que eu também gosto, ainda por cima porque se passa de um tempo que era um tempo de ditadura, era um tempo de censura, era um tempo de, eu diria quase de opressão, para um tempo de liberdade, não é? O livro acaba em 2012 e, portanto, já se passaram muitos anos sobre o 25 de Abril de 74 e, simultaneamente, tem também algo que eu gosto bastante, que tem um caráter e uma voz, se quiserem, memorialista, ou seja, este livro acaba por ser um livro de memórias. Este livro acaba por ser um livro de retrospectiva de uma vida que é individual, mas que acaba por ser uma vida coletiva. No fundo, estas memórias são memórias coletivas que, obviamente, e devido à centralidade da ação, muito passadas em Aveiro. É um livro também sobre tradições e eu gosto muito disso. É um livro que nos leva pelas tradições aveirenses, é um livro que nos leva pelas salinas, pelo salineiro, por aquilo que é um trabalho árduo e muito característico daquela zona, apesar de ter também, como já disse, manifestações noutras cidades.
é um livro que eu acho que se escreve, é um livro que eu acho que se lê muito bem. É um livro que está bem escrito, é um livro onde a autora sabe nos dar os elementos que ela acha que são mais importantes e os elementos que ela acha que são, no fundo, aqueles elementos que ela nos quer transmitir, aqueles elementos que ela quer que nós valorizemos, não só em relação à história coletiva de que fala, mas também à história individual das várias personagens e também à cidade, e isso foi outro aspecto que eu não me canso de acentuar, porque na realidade eu acho que é um elemento fundamental para a construção desta história e é um elemento que nos leva, através do tempo e através das cidades, pela construção das personagens. E eu acho que estas personagens estão muito bem construídas, estão muito bem desenvolvidas e estão veridicamente desenvolvidas, se é que eu posso dizer isto assim. Ou seja, eu acreditei nestas pessoas, eu acreditei nestas personagens. Permitam-me que vos mostre uma passagem que eu achei muito bonita, porque o livro começa através do nome das personagens e depois vai-se construindo a partir daí. E diz assim, só para vocês perceberem a voz deste livro. Agora até os salões podem ser capitães. No meu tempo não era assim. Mais tarde, muitos desses capitães abraçaram com enorme fulgor as ideias revolucionárias que não só se opunham à guerra do ultramar, como também e sobretudo ao próprio regime. Pouco a pouco germinava uma revolução. Após a sua última comissão em Angola, o meu pai regressou à terra natal e incorporou a delegação distrital de censura de Aveiro. Estamos pela voz do jovem estudante de Coimbra. Na época, o Dr. António Martinha encontrava-se na direção dos serviços centrais em Lisboa. Lembro perfeitamente do ano 1963, apenas alguns meses após a visita de Américo Tomás a Aveiro para inaugurar vaidades do regime. Eu frequentava então o liceu, mas recordo-me de que a visita do presidente despertara grande polémica na cidade, porque ele havia faltado no mês anterior e numa aparente indiferença às comemorações do centenário da morte de José Estevão, o conhecido fazedor de liberdade, ignorando a história e o apelo dos aveirenses. Muitos na cidade não apreciaram o gesto. A censura estava em plena mutação nos anos 60 e ele continua a fabular através daí. Ou seja, nós temos capítulos com os nomes das personagens e temos mesmo a voz das personagens e temos os acontecimentos históricos da cidade de Aveiro contados por essas vozes das personagens. No entanto, poderia ser uma visita que o Américo Tomás fez em Aveiro ou deixou de fazer, como poderia ser alguém que do Porto ou de Porto Alegre ou de Leiria, ou de Lisboa, não importa. Aquilo que nós temos aqui, era isso que eu também vos queria provar, é a história coletiva do país, sediado numa determinada cidade, mas que não deixa de ser a história coletiva do país. E, portanto, eu gostava que vocês não achassem que o livro é quase um regionalismo, digamos assim, mas percebessem que o livro é muito mais do que isso. O livro é uma ode à nossa história, o livro é uma ode à nossa história recente e é também uma ode a quem esteve nos diferentes locais e a quem esteve dos diferentes lados. Porque somos filhos, somos pais, mas não somos iguais e temos ideias concretas e temos ideias próprias e é muito engraçado ver que estas três personagens, uma salineira filha de um tipógrafo que fazia impressões clandestinas, um estudante de Direito que já tem a abertura para a cidade de Coimbra e que acaba por ser filho de um censor da PIDE, porque regressa, censor esse que regressa
à sua terra após cumprir o serviço militar obrigatório. Portanto, tudo isto é envolvido dentro desta trama que a autora faz, mas não deixa de ser a nossa história coletiva. Obviamente eu estou convencido, para quem é de Aveiro, esta história baterá de outra forma, esta história será uma história que terá uma dimensão diferente, porque vão reconhecer muitos dos pormenores que individualizam a história e que permitem que a autora a localize naquela cidade. No entanto, é um livro que eu acho que está muito bem escrito, é uma autora portuguesa, é uma autora que nasceu em Paris e, portanto, de alguma forma também tem uma visão de fora para dentro, o que a torna se calhar mais crítica em determinados aspectos que eu achei muito interessantes neste livro. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o último voo da gaivota da Cidade do Sal, da S. Costa Brava. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.